Pessoal, tudo em ordem? Vamos voltar aqui então para a segunda parte da aula sobre Platão, né? Vocês devem se lembrar que no primeiro momento ali a gente estava falando sobre a teoria do conhecimento do Platão, sobre aquela concepção de mundo das ideias, de mundo das sombras, enfim. E agora a gente vai partir para outros três elementos extremamente importantes dentro da filosofia platônica, que são, na verdade, distensões, né, desdobramentos dessa teoria das ideias, que é necessariamente pensarmos nos seus aspectos político, moral e estético, certo? Antes de mais nada, então, pessoal, vamos lá? Quando a gente fala da teoria política do Platão, da sua concepção sobre a condução da vida pública, né, sobre a condução das decisões coletivas, na verdade, Platão parte de uma negação da democracia de forma extremamente importante, uma vez que ele, na verdade, supõe que a democracia permite que pessoas que não estejam exatamente preparadas, que não tenham tido a capacidade ou até as condições, né, de sair da caverna, etc., possam influenciar na condução da vida pública de uma maneira manipulada, né? Essas pessoas elas poderiam estar sendo manipuladas uma vez que elas tinham as condições de votarem, de decidirem as questões coletivas, mas sem exatamente terem a capacidade para isso, certo? Prova disso, segundo Platão, é exatamente a democracia ateniense que condenou Sócrates à morte. Ou seja, na verdade, quando a gente pensa nessa construção, né, nós estamos falando de uma possibilidade de que os sofistas, lembre-se dos sofistas, né, pudessem manipular a opinião dessas pessoas que podem votar, que podem influenciar nas decisões coletivas. Então, de forma a atenderem seus interesses pessoais e não os interesses coletivos. Perfeito? Ao negar a democracia, então, enquanto um sistema político ideal, na verdade, olha só que massa, nós poderíamos, né, ou teríamos que pensar em uma nova forma de organização política, de estrutura política, que o Platão vai chamar de sofocracia, certo? Cracia, né, poder, autoridade, sofo, sábio, sabedoria. O governo exercido pelos mais sábios, portanto, por aqueles que teriam as condições, segundo Platão, de saírem da caverna e exercerem um governo baseado nas verdades, baseado, enfim, na essência dos comportamentos. Perfeito? Quem seriam esses indivíduos segundo Platão, certo? Seriam, na verdade, aqueles chamados de reis filósofos. Como assim os reis filósofos? Na verdade, são aqueles que teriam a alma racional, certo? Ou seja, teriam a parte predominante da alma racional e, portanto, poderiam governar de acordo com a razão, usariam a razão para construírem esses conhecimentos, né, para conduzirem a vida política, perfeito? A alma irascível é a alma dos guerreiros, ligados à força, né, ligado à luta, à batalha, à defesa da cidade, portanto, e a alma concupiscente seria aquela marcada, queridos e queridas, basicamente pela entrega aos prazeres do corpo, aos prazeres materiais, etc. E, portanto, segundo Platão, seriam, prestem muitíssima atenção aqui, os trabalhadores, certo? Nesse contexto, quando a gente pensa nos trabalhadores em si, né, nós estamos falando também dos escravos, né, daqueles ligados ao trabalho manual, ao trabalho físico, etc., e que efetivamente representariam uma espécie de alma inferior, certo? Tanto é que Platão chama também essas almas, né, de alma de ouro, alma de prata e alma de bronze, respectivamente, porque, queridos e queridas, na verdade, ao tratarmos dessas almas, nós estamos falando de predisposições, perfeito? Dons que as pessoas teriam, né? Ou para o governo, para o uso da razão, ou para a luta, para a guerra, né, para a defesa da cidade, ou para a produção material, no caso, os trabalhadores. Percebam que, a partir daí, a gente pode até entender uma espécie de justificativa para a escravidão, uma vez que esses trabalhadores eles teriam uma espécie
de natureza inferior aos demais, perfeito? E, portanto, teriam que ser relegados, né, a essas atividades que, lembrem-se, na Grécia Antiga, eram atividades vistas de uma forma extremamente pejorativa, né, extremamente negativa, ou seja, são atividades não valorizadas dentro da sociedade grega, certo? Ele associa, inclusive, esses tipos, né, de almas a partes do corpo, né, como se os reis filósofos fossem a cabeça da sociedade, da cidade, como se o tórax, né, fosse a força, perfeito, né, a área ligada à força, a área ligada, enfim, à luta, e pelvis, né, relacionada ao prazer sexual, ao prazer do corpo, enfim, ou então o estômago, né, vocês também podem encontrar como essa alma relacionada ao estômago, que são, na verdade, partes do corpo relacionadas à satisfação dos nossos prazeres, das nossas necessidades. Tudo bem, pessoal? Bom, feita essa construção dessa tripartição das almas, né, das funções, etc., é importante pensar como seria, na verdade, a identificação dessas almas em cada uma dessas pessoas, né? E olha só que doido. Para o Platão, todas as crianças deveriam ter acesso, por exemplo, à mesma educação, né? Ainda que fosse mais provável que pessoas com almas racionais tivessem filhos com almas racionais, etc., ainda assim seria necessário que existisse uma educação igualitária para todos os indivíduos, perfeito, né? Paga pelo Estado, todas as crianças teriam a mesma educação. Ao longo desse processo educativo seriam aplicadas testes, seriam aplicadas provas, enfim, para que fosse identificada a aptidão natural de cada uma dessas pessoas. Perfeito? Bom, galera, nesse sentido, então, a gente precisa entender como a política se associa à concepção de moral para o Platão. Para o Platão, antes de mais nada, vamos entender o que é moral, né, pessoal? Moral são conjuntos, né? É um conjunto de ideias, de comportamentos, de formas de pensar, etc., que, na verdade, representariam uma associação extremamente importante entre bem e conhecimento. Perfeito? Ou seja, a moral para o Platão representa essa associação do bem, que é, na verdade, o correto, né? Saber o que é correto, e conhecimento é a sabedoria, né? Ou seja, apenas aqueles que têm conhecimento, apenas aqueles que são mais sábios, conhecem o que é correto, têm noção do que é o correto. Por isso, esses caras são os reis filósofos, porque eles não vão governar de acordo com a opinião que eles têm, por exemplo, sobre justiça, mas porque eles conhecem o que é justiça e não estão presos apenas em suas opiniões sobre justiça. Perfeito? Então, quanto maior o conhecimento, quanto mais sabedoria, mais próximo do bem, mais próximo do correto eu estou. Isso é extremamente importante, porque, segundo Platão, aquele que atinge o saber das essências, aquele que sai da caverna, aquele que consegue construir um conhecimento, ou atingir esse conhecimento, né, no mundo das ideias, etc., conhece o bem e o pratica. Isso é extremamente importante, né? Ao conhecer o bem, segundo Platão, necessariamente ele seria praticado pelas pessoas. E esses seriam necessariamente os reis filósofos que teriam o poder, que teriam o governo, certo? Dessa forma, a gente precisa entender, então, dentro dessa concepção, né, de comportamentos, que existe uma fórmula extremamente importante dentro do Platão chamada de episteme. Episteme significa conhecimento, certo? E todos nós temos dentro de cada um de nós, portanto, a nossa alma. Lembre-se desse conceito de alma, né, do Platão. A alma do Platão, na verdade, ela está relacionada a um ímpeto, né, na busca pelo conhecimento, a nossa alma querendo retornar à nossa origem, que é o mundo das ideias. Quando você quer aprender alguma coisa, quando você tem curiosidade, você fala, não, hoje eu vou sentar na cadeira e vou aprender Platão, por exemplo, é a sua alma buscando se aproximar do mundo das ideias, se aproximar do conhecimento. Tudo bem? Ou seja, né, segundo Platão, esse ímpeto pelo conhecimento representa o nosso amor, né? Representa o amor pelas ideias, o amor pelo saber, o amor pelo conhecimento. Até dá para a gente fazer um parêntese aqui no amor platônico, né? Porque que a gente vê tanto em filmes, novelas, etc., essa ideia, essa concepção de amor platônico. Porque é o amor ideal,
idealizado, certo? Ele só existe enquanto uma ideia. O amor platônico, por exemplo, é um amor que a gente possui por pessoas, enfim, ou qualquer coisa assim, que nós não temos. É quando nós idealizamos, nossa, seria tão legal se eu ficasse junto com aquela pessoa, minha vida ia ser perfeita, etc, etc. E aí, de repente, quando você alcança, perde a graça, perde a vontade. Por quê? Ele passa a ser algo real, né? E deixa de ser idealizado. Aí você fica pensando, nossa, eu queria tanto namorar com uma pessoa X, e aí de repente você consegue ficar com essa pessoa X, e aí você vê que ela tem bafo, por exemplo, né? Aquilo que você idealizou está muito além, né, aqui, né, da realidade, perfeito? Ou seja, a realidade é muito diferente daquilo que nós idealizamos, por isso Platão, o amor platônico, ele é um amor nunca real, nunca existente, mas sempre idealizado. Perfeito? Bom, então, sempre que a gente pensar em ideias ideal, nós estamos falando desse plano, né? Além do que é real, além daquilo que é material. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Bom, feitas essas considerações, a gente precisa entender um pouquinho, segundo Platão, como que isso tudo se refere, né, ou remete à ideia de estética. Vamos lá. O que é estética, queridos e queridas? A estética para o Platão significa efetivamente, olha só que da hora, o conceito de mimesis, perfeito? Como assim conceito de mimesis, né? Estética é o que agrada aos nossos sentidos. Para o Platão, o que agrada aos nossos sentidos é sombras, né? Ou seja, está distante das ideias. Lembre-se, sentidos e razão naquela dicotomia do Platão, né? Portanto, mimesis ou artes miméticas estão relacionados, na verdade, à imitação das sombras dos seres que são perceptíveis através dos sentidos. Como assim, né? Mimesis, mímica, imitação, certo? Ao produzirmos essas chamadas artes miméticas para o Platão, que seriam todas as artes que imitam os sentimentos e que satisfazem os nossos sentidos, ou seja, poesia, literatura, escultura, pintura, teatro, enfim, né? Todas as artes, né, miméticas marcadas pelos sentidos representam um afastamento da busca pela essência dos seres. Ou seja, quanto mais eu me preocupo com aquilo que satisfaz os meus sentidos, menos eu me preocupo em buscar a essência, em buscar a verdade sobre esses tipos de comportamentos. Tudo bem? Nesse contexto, pessoal, nós temos uma valorização do foco nas aparências e nas representações dos sentimentos. Perfeito? Para o Platão, essas artes miméticas elas seriam uma espécie de terceiro grau do conhecimento. Por quê? Né? Se a gente vai pensar no primeiro grau do conhecimento, são as ideias, o segundo grau do conhecimento são os seres que nós percebemos, e ao fazer tipo uma pintura, uma escultura, enfim, eu estou fazendo uma cópia da sombra dessa ideia, perfeito? Então, quando eu faço a pintura de um cavalo, faço um quadro de um cavalo, por exemplo, eu estou fazendo uma cópia do cavalo que eu vi, que por si só é a sombra da ideia de cavalo, que está lá no mundo das ideias, certo? Nesse sentido, então, pessoal, o que nós temos nessa percepção, né? Quanto mais nós valorizarmos essas artes miméticas, mais nós estamos aprisionando a nossa alma, mais nós estamos, saca só que massa, nos afastando do conhecimento verdadeiro. Perfeito? Tá? Então, segundo Platão, inclusive, né, todos os artistas, segundo ele, deveriam ser expulsos de Atenas, porque ao valorizar esse tipo de conhecimento, esse tipo de arte mimética, nós estaríamos induzindo as pessoas a se aprisionarem cada vez mais dentro desses erros dentro dessa caverna e dificultaríamos a saída para o conhecimento da verdade. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês aí e que vocês tenham gostado. Perfeito? Até a próxima, pessoal. Divirtam-se. Estou morrendo de saudade de vocês, mas logo, logo a gente está junto de volta. Falou? Aquele abraço, meu povo.